Cremosos e cremosas do meu Brasil, tudo bom com vocês, gente? O vídeo de hoje ele é um vídeo mais assim, pra gente conversar, pra eu contar um pouco da minha história pra vocês e pra deixar algumas perguntas também pra vocês. Como vocês viram aí pelo título, eu vou falar sobre um assunto que é muito delicado, que é a depressão. A depressão, ela vem atingindo cada vez mais jovens, mais adolescentes, mais crianças. Nós estamos vendo hoje na televisão crianças se matando, adolescentes se matando por coisas que são consideradas banais por algumas pessoas. Na verdade, a depressão é considerada banal para muitas pessoas. Eu já escutei pessoas falarem que depressão é falta do que fazer, depressão é falta de chinelada, depressão é... Enfim, escutei falarem várias e várias coisas sobre depressão. Muitas pessoas falando que não engolem o fato de uma pessoa ter depressão, sendo que tem tudo na vida. Só que, gente, para comigo e pensem. Você acha que alguém escolheria ter depressão? Ficar triste por algum motivo? Ficar chateado por algum motivo? Então eu vou deixar esse primeiro questionamento aí pra vocês. Acha que alguém escolhe ter depressão, ou a pessoa nasce com depressão, ou ela adquire a depressão ao longo do tempo? E aí? Hoje em dia nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade muito cruel. A internet, ela se tornou terra de ninguém, e você pode chegar e me atingir e eu nunca vou saber quem é você. E vice-versa, eu posso atingir você e você nunca saber quem sou eu. Então, isso eu acho que meio que piorou um pouco, né? Nossa geração, ela tá muito despreparada para as decepções da vida. Então, exatamente por isso que eu acredito que muitas pessoas acabam adquirindo essa doença, porque depressão é uma doença. Temos o caso aí da menina que desde pequenininha tava na televisão, tava lá no programa do Raul Gil, e ela se matou por depressão, por ninguém compreender o que passava dentro dela, por ninguém cuidar dela. Uma modelo também, se eu não me engano, lá no norte ou no nordeste, era Miss, fazia medicina, de boa família, e se matou. E agora eu faço a seguinte pergunta pra você. Você acha que essas pessoas escolheram ter depressão? Você acha que crianças que se matam de 5, 6 anos e deixam cartas pros seus pais e falam assim: papai, mamãe, me matei porque eu não sei o que tem dentro de mim, eu estou triste e ninguém entende a minha tristeza? Você acha que essas crianças tão inocentes, elas escolheram ter isso? Então é essa pergunta que eu deixo pra você agora no início, porque eu fico assim indignada como as pessoas, elas são cruéis, como as pessoas, elas não compreendem que isso é uma doença que precisa ser tratada. As pessoas precisam falar mais sobre depressão, precisam aprender a lidar com a depressão, precisam aprender a lidar que quando o seu filho pede ajuda de alguma forma, ele tá pedindo ajuda, por favor, ajude. Não deixa essa criança ficar mais triste, mais acuada, mais tímida, sabe? Tem tantas maneiras de você evitar a depressão do seu filho, do seu amigo, do seu namorado, de você mesmo. E enfim, gente. Então vamos abordar um pouco sobre isso. E eu espero que vocês gostem. Deixe seu like aí pra mim. Tô um pouco séria, porque é um assunto que realmente me pega de jeito, entende? Então vamos lá. Quando a gente fala de depressão, as pessoas ficam: mas por que teve depressão? É rico? Tem dinheiro? Igual o povo aqui de Serquilho fala: tem dinheiro? Mas você pode ter tudo, gente. Você pode ter tudo, tudo, tudo. Quando essa doença pega você de jeito, não tem o que fazer. Não tem como você falar assim: eu não quero ter depressão mais. Tchau, depressão. Não é assim, gente. Não é dessa forma, sabe? Eu acho que as pessoas precisam ler mais sobre o assunto, pesquisar mais, seja você de qualquer área, seja você da área de humanas, de exatas, da área da saúde principalmente. Eu, como profissional da área da saúde, eu estudo muito e eu vejo muitos casos de pessoas deprimidas, magoadas, ressentidas, sabe? Pessoas que pegam rancor de si mesmas,
por não conseguirem lidar com essa situação. E para contar essa questão tão difícil que é a depressão, eu preciso contar um pouco da minha história para vocês. Porque vocês vão ver que a depressão ela não surge do nada. E ela não atinge pessoas de classe humilde ou de classe alta. Atinge pessoas de todas as classes sociais, de todas as cores, de todos os credos, não importa. Você não viu o padre Marcelo Rossi? Um padre temente a Deus, que está servindo a Deus até hoje. Você acha mesmo que ele escolheu ter depressão? Você acha que Deus colocou a depressão na vida dele? E aí? Você acha que só porque uma pessoa ela não tem religião, ela tem depressão? Não, gente, isso atinge todo mundo. Então vamos lá, vou começar a contar pra vocês. A depressão ela não surge do nada, tá? Ela tem um início. E esse início normalmente está relacionado ao seu passado ou algo que aconteceu recentemente. Por exemplo, eu vou contar pra vocês resumidamente a minha história. Eu, desde pequena, sempre tive muita dificuldade de aprendizagem. Sempre fui uma criança muito tímida por sofrer muito bullying. Eu sempre fui uma criança que eu tinha pelinhos mais escurinhos. Pelinho, sabe? Pelinho. Então, assim, eu sempre fui um pouquinho mais peludinha do que as crianças normais. E por isso eu sofria muito bullying. As meninas me batiam, os meninos me batiam. Eu era assim, só faltava tacar uma pedra em mim, sabe? Me chamavam de apelidos horríveis. E eu tinha muita dificuldade de aprendizagem por isso. Porque eu me sentia muito reprimida. E eu acredito que os meus professores, eu não os culpo e nem culpo meus pais por isso. Porque eles não sabiam, eu não contava. Isso acontecia na hora do intervalo, isso acontecia com bilhetinhos. Isso acontecia com ameaças dentro do banheiro, sabe? E eu sofri muito bullying, então eu comecei a odiar a escola. Eu odiava a escola, eu odiava ir pra escola, eu fingia que tava doente, eu fugia, eu esperava a perua passar e eu esperava minha mãe ir pro trabalho pra eu voltar pra casa. E, enfim, eu tinha muita dificuldade de aprendizagem e ninguém sabia explicar o porquê, mas só eu sabia, né? Eu sabia o que eu tinha, eu sabia o que eu sofria. E até aí tudo bem. Tive aula de reforço, né? Eu não sabia explicar para os meus pais o que eu tinha, mas eu sempre falava, mãe, eu não gosto dessa escola. E quando a minha mãe via as minhas notas, ela falava assim, então vamos mudar você de escola. Era o que poderiam fazer, né? Naquela época ninguém entendia, ninguém sabia o direito que era ser uma criança que sofria bullying, achavam que era normal, toda criança, toda infância tinha que passar por isso e tudo mais. Mas enfim, com uns 10, 11 anos de idade, eu me mudei pro Rio de Janeiro. E quando eu me mudei pro Rio de Janeiro, eu comecei a sofrer bullying pelo meu sotaque. Vocês sabem que cada região do nosso país as pessoas falam de uma maneira. Nós, paulistas, falamos de um jeito, os cariocas falam de outro, os nordestinos de outro, o pessoal que mora no sul do outro, enfim. Devido à imigração. Todo mundo sabe disso. E quando eu cheguei lá, eu sofri muito bullying. Muito bullying mesmo. Eles foram... Ainda mais que era de 5ª a 8ª série que eu fiquei na escola, né, PEB2. Então eu sofri muito bullying por isso. Cada vez que eu sofria um bullying, aquilo se acumulava no meu coração, sabe? Eu ficava mais oprimida. E eu só queria me esconder. E claro, novamente, eu tinha dificuldades de aprendizagem, dificuldades de interpretação textual, dificuldades de matemática. E meu pai, ele ficava muito no meu pé, ele ficava, filha, você tem que estudar. E eu estudava sabe, eu odiava ir pra escola, eu odiava ir pra escola. Era uma coisa assim, pra mim, isso aqui, que se você quisesse me torturar, era me mandar pra escola, porque eu sofri muito bullying. E quando finalmente eu parei de sofrer bullying, assim, meio que por cima, assim, eu sofri um bullying enrustido no final, no 4º ano que eu estava lá, eu me mudei pra uma cidade, que é a que eu estou hoje, que é Serquilho. Quando eu me mudei pra Serquilho, eu comecei a sofrer bullying porque eu era considerada muito bonita com relação às outras meninas. E eu comecei a sofrer bullying por isso. Eu era a menina nova na cidade,
a menina que veio do Rio de Janeiro, então os menininhos ficavam atrás de mim, e daí as meninas começaram a ficar muito aborrecidas com isso. E mais uma vez eu fiquei sozinha por um bom tempo, até encontrar um grupo que me aceitasse, sabe? Então eu fiquei sozinha por um bom tempo, eu tinha meio que dificuldade, a diretora ainda tentou me colocar num grupo mais de nerdzinhos, esses nerds, essas crianças mais inteligentes me ajudavam de alguma forma. Aí, quando eu entrei pro primeiro colegial, eu entrei numa escola técnica que é a ETEC. Lembrando, sofri bullying na infância, início da adolescência, a adolescência, preste atenção, tudo isso se acumulando dentro de mim, certo? Continuei, entrei na escola técnica, foi assim, minha liberdade, não sofria bullying, nada, eu era considerada uma menina bonita, o pessoal gostava muito de mim, e isso e aquilo, e eu comecei a me soltar mais, comecei a conversar mais, comecei a ser uma pessoa comunicativa, de alguma forma. E aí eu peguei e falei assim, cara, eu vou fazer direito, eu gosto de ler, eu peguei esse costume de ler quando eu morei no Rio de Janeiro, como eu sofria muito bullying, eu não tinha amiguinhos, eu não saía de casa, por ser uma cidade nova e tudo mais, meus pais tinham muito receio, então comecei a ler bastante, então eu peguei esse hábito da leitura, ficava lendo e eu viajava o mundo inteiro dentro do meu quarto. Beleza, né? Falei assim, vou ser advogada. Um dia cheguei pro meu pai e falei, pai, vou fazer direito, gosto de ler, tudo mais. Aí meu pai virou pra mim e falou bem assim, filha, não dá pra você fazer direito, você é muito quieta, você vai lá defender um acusado, você não vai conseguir se comunicar direito. Por quê? Porque em casa eu era mais fechada ainda. Então, assim, aquilo meio que me pegou assim, eu falei, cara, eu não vou fazer direito. Eu não vou conseguir defender uma pessoa, eu não consigo nem me defender. Aí, beleza, eu peguei e falei assim, preciso escolher outra profissão. E aí eu peguei e falei assim, qual pessoa que eu mais me inspiro? Além da minha mãe, claro, meu pai. Aí eu peguei e falei assim, vou fazer engenharia. Comecei a pesquisar as engenharias, tudo tal. Pensei, vou fazer engenharia química. E foi quando eu prestei o curso, a provinha da ETEC pra química, né, técnico em química. Só que quando eu fiquei sabendo do resultado que eu tinha passado, eu tive que me mudar de cidade. Eu me mudei pro Recife. Do outro lado do país, gente. Me mudei pro Recife. E no Recife, meu pai pegou e falou pra mim, filha, a gente vai te colocar pela primeira vez numa escola particular, uma escola boa, pra você se preparar pro vestibular, pra você passar numa boa universidade. Entrei nessa escola. Na hora que eu entrei nessa escola, eu falei, cara, eu estou vivendo em outro lugar, em outro país, eu tomei um choque de realidade, porque era uma escola muito boa, muito boa, assim, onde eu estudava com filhos de médicos, filhos de deputados federais, assim, eu entrei assim, crianças de 5 anos dando com iPhone, iPad, aquele reloginho da Apple, e eu lá com um mero Samsung, que tinha teclado ainda, sabe, eu fiquei meio que em choque, e eu meio que sofri um bullying por conta disso, porque as pessoas tinham mais condições que eu. É óbvio que as pessoas vão te olhar de uma maneira, tipo, o que ela tá fazendo aqui? Ela nem é do nosso naipe, ela não tem motorista particular pra buscar ela, o que ela tá fazendo aqui, essa menina, mora aqui do lado da escola? Mesmo morando num excelente prédio, eu sofria meio que esse bullying, assim. E o que eu tô contando pra vocês, muitas coisas, os meus pais, eles não sabem até hoje. Eles vão ficar sabendo depois que eles verem esse vídeo. Aqui, ó, as ideias. Mas, enfim. E eu sofri esse bullying. E aí, no final do segundo colegial, no final do terceiro colegial, no caso, no final do terceiro colegial, eu voltei a morar em Serquilho. E estava na época de você se formar, festa e tudo mais. E quando eu entrei nessa escola, eu não vou falar o nome da escola, mas é a única escola particular aqui. A segunda escola particular tem aqui em Serquilho. Eu comecei a sofrer bullying, porque eu era menina nova, de novo, a mesma coisa, eu era menina nova, carne fresca, né, como o pessoal fala, os meninos ficavam olhando, as meninas ficavam meio com inveja, e aí teve um dia que um professor foi conversar, falou assim, gente, o que vocês acham da Ana participar
da nossa formatura e tal. E daí um grupo de meninas viraram pra mim e falaram assim: você não vai participar da formatura, você não pagou. Só que era uma quantia muito grande de dinheiro pra eu dar no outro dia. E não tinha como, gente. Eu tinha acabado de chegar na cidade. E aí elas falaram assim: você não vai participar da nossa formatura. Você nem é da nossa turma. Você chegou agora. Falaram isso pra mim. E aquilo meio que mexeu comigo. Eu fiquei um bom tempo sozinha até eu encontrar uma colega. E eu comecei a andar com os meninos, o que deixou as meninas mais furiosas. Elas me odiavam. Se elas pudessem, elas tacaram pedras em mim. E enfim, prestei a prova, me formei, não fui na formatura, tá? Não fui. Eu peguei e guardei isso pra mim também. Falei, eu vou fazer o que lá? Eu não sou bem-vinda, então, pra mim, eu prefiro ficar na minha casa. E eu acabei indo na formatura de outra amiga, que eu me diverti do mesmo jeito, né? E daí foi assim que aconteceu. Prestei o vestibular para a faculdade Facens, passei e comecei a fazer engenharia química. Foi um dos anos mais cabulosos da minha vida, porque eu odiava matemática, eu odiava física, a única coisa que eu gostava mais ou menos era química. Aí eu peguei e falei assim: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? E eu comecei a ficar muito triste, muito triste. Claro, todos esses anos sofrendo bullying, chega numa faculdade, você tá fazendo um curso que você não gosta, e aquilo, e tipo assim, eu fiquei assim, meu Deus. Só que sabe quando você via no olhar dos seus pais o orgulho deles por você estar fazendo engenharia? A minha mãe, onde ela ia, ela falava: minha filha faz engenharia química. Beijinho no ombro e boa. Meu pai falava: ai, minha filha tá fazendo engenharia química, tal, não sei o que. Ai, filha, você vai trabalhar com seu pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei assim, cara, eu não posso falar pros meus pais que eu não gosto disso, eu vou ter que fazer de alguma forma. Pensei comigo, né? E eu fiquei um ano naquilo. Foi um ano que eu engordei muito. Foi um ano que eu comecei a realmente ficar deprimida, de fato. Que foi quando tudo aquilo que eu tinha passado todos os anos começou a vir à tona, sabe? E mesmo esquema, sempre fui uma menina muito quieta, mas que eu na hora que eu começava a me comunicar com alguma coisa acontecia e eu me reprimia de novo. E aí, beleza, né? E aí foi quando eu peguei, no final do ano, eu olhei assim, eu falei, cara, eu não gosto desse curso, eu não gosto, tipo, sabe quando você olhava assim, você falava, o que eu tô fazendo, meu Deus, eu tô muito mal, e enfim. Eu tinha engordado, eu tinha ficado deprimida, todas aquelas coisas, de todos aqueles anos acumulando dentro de mim, eu nunca tinha tido a oportunidade de falar pra alguém, porque os meus pais até então, eles não compreendiam o que era depressão. A depressão é uma coisa muito recente, eu tô falando de 4, 5 anos atrás ainda, gente. E aí, um dia eu cheguei e eu chorei, da hora que eu cheguei da faculdade, da 1h da tarde até as 6 da tarde, foi a hora que meu pai chegou. E eu chorava dentro desse quarto, sem saber o motivo, eu só estava infeliz. E aí veio um questionamento que todo mundo fazia pra mim: por que você tá triste? Você tem tudo, você tem uma boa família, você tem uma boa casa, você tem pais que te amam, você tem animais de estimação, você tem colegas, você tá numa faculdade muito renomada, e aí, por que você tá triste? Só que, gente, são coisas de anos e anos e anos que começou a desabar e eu comecei a cair em mim, assim, eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? O que tá acontecendo? Por que eu tô chorando? Por que eu tô sofrendo? Por que eu tô comendo sem parar? Por que eu fico ansiosa esperando o futuro? Por que eu não tô satisfeita com o meu presente? O que tá acontecendo, sabe? Tudo começou a girar na minha cabeça e foi a hora que eu tomei um... E aí, eu chorei da 1 às 6 e meu pai conversou comigo, falou assim, filha, desculpa, gente, é que é o meu sono. Filho, o que você tem? Falei, pai, não estou feliz. Foi a primeira vez que eu tomei, que eu consegui falar. Sempre fui uma garota que eu temia muito os meus pais. Eu não tinha uma relação de respeito com meus pais, de parceria, broderagem. Pai, mãe, é nóis, é isso aí. A amizade, não existia isso, gente. Era temor, eu temia, sabe? Porque eu sempre levei pra dentro de mim essa responsabilidade, essa cobrança minha de orgulhar os meus pais por eu ter sido uma aluna ruim no passado, mesmo sabendo que não foi culpa minha, sabe?
Então, aquilo tudo gerou muitas cobranças internas. Que eu tinha que dar o meu melhor, eu tinha que ser a melhor, eu tinha que... Tudo o que eu queria na minha vida era orgulhar os meus pais. E eu achava que trazer problemas que qualquer adolescente fizesse, ou chegar e contar pros meus pais que eu sofria bullying, que eu estava triste, que eu chorava no meu quarto, e ninguém sabia me explicar o motivo, se eu estava deprimida ou não. Aquilo pra mim era muito frustrante e eu não conseguia ter a coragem de falar sobre isso, sabe? E aí, tá bom, né? Desculpa, gente. E daí eu cheguei e foi a primeira vez que eu consegui abrir a boca, porque até então eu entalava assim a minha garganta, porque eu temia muito, eu tinha muito medo dos meus pais e nem eu sabia o porquê eu tinha tanto medo, sabe? E beleza, cheguei pros meus pais e falei: pai, mãe, não estou feliz, não gosto desse curso. E daí meu pai pegou e falou assim pra mim: filha, fica tranquila. Foi a primeira vez que eu vi meu pai calmo, assim. Meu pai, assim, ele sempre foi criado num lar de estudo. Então eu pensei que se eu falasse pro meu pai que eu não queria mais aquele curso, ele fosse ficar muito chateado. Afinal, eles pagaram 1 ano de engenharia pra mim, pra eu chegar no final do ano e dizer que eu não queria mais. Até eu, se fosse meu filho, eu ia querer dar uns tapas na cara. E meus pais olharam pra mim e falaram assim: tudo bem. Minha mãe ainda ficou meio: meu Deus, não faz isso, minha filha. Mas enfim, na outra semana prestei vestibular pra educação física. Passei no vestibular, entrei na Unip. Quando eu entrei na Unip, aí vem o drama dos adultos. Faculdade que você gosta, por mais que você goste, você tem os seus traumas, você fica lá estudando, e é prova, e é medo de pegar DP, e enfim. Aí beleza. Comecei a namorar um rapaz, não deu certo. Namorei outro rapaz no segundo ano. Namorei um segundo rapaz. Esse primeiro rapaz que eu namorei no primeiro ano de educação física, quando ocorreu o término, eu fiquei muito triste. Mas assim, segui a vida, segue o fluxo, vai viver a vida. No segundo ano de faculdade, eu comecei a namorar um rapaz da faculdade. E foi aí que tudo que desabou de verdade. Eu continuava sendo aquela pessoa. Lembrando que no primeiro ano de faculdade, um colega meu chegou pra mim e falou assim: cara, você é muito estilosa. Aí eu falei: obrigada, né? Eu fiquei toda feliz, né? Fiquei assim. E daí ele virou pra mim e falou assim: você é muito estilosa, por que você não cria um canal no YouTube? Ele era youtuber. Ele falou assim: Ana, você é sucesso, você é bonita, você é inteligente, você é estilosa, vamos lá, você consegue. E eu criei um canal a partir desse amigo, que é o Felipe Avian. Inclusive, não sei se ele for ver, ó. Não sei se ele vai ver, mas se ele ver, ó, um grande beijo pra ele. E ele chegou pra mim e falou assim: grava um vídeo no YouTube. E se vocês olharem meu primeiro vídeo, vocês vão ver que eu estou extremamente tímida. Extremamente assim, acuadinha, porque eu era tímida, gente. Hoje eu sou outra pessoa. Quem me conhece de 5 anos pra cá vai ver a minha mudança total. Ele falou: Ana, YouTube, você vai dar certo, você é uma menina bonita, inteligente e não sei o que, você curte maquiagem, e eu sempre curti maquiagem. Pra vocês terem noção, eu fui conhecer o YouTube com 17 anos de idade. Tem pessoas que conhecem o YouTube há muito tempo. E eu achava maravilhoso aquelas youtubers maravilhosas e tudo mais. Mas enfim. Comecei a namorar um rapaz. Esse rapaz, ele virou pra mim e falou assim: ou YouTube ou eu. Eu não quero que você fique no YouTube, vai chamar a atenção dos caras, não sei o que. E eu era bobona, confesso. Eu era muito boba e eu deixei o YouTube durante 1 ano. Terminou o namoro, segundo ano, vamos lá, segundo ano de faculdade, segunda tentativa pro YouTube. Conheci um rapaz da faculdade, o rapaz super me apoiava. E aí quando nós começamos a namorar, ele virou pra mim e falou assim: eu não quero que você grave mais pro YouTube, você vai chamar atenção e isso e aquilo, eu não quero que você poste foto no Instagram, eu não quero que você faça nada. Você tem que ficar só comigo e você tem que estudar e ter o seu futuro como professor de educação física. Para de ficar se amostrando lá no Instagram, eu não quero isso. E eu, mais uma vez, bobona, fui lá e
aceitei. Fiquei acho que 6, 7 meses com essa pessoa. E foram, assim, 6, 7 meses que eu realmente... Eu acho assim, todos os relacionamentos que eu tive, foi o relacionamento que eu mais me entreguei. Que eu mais, assim... Que os meus pais olhavam e falavam: filha, você gosta dele, mas ele não gosta de você suficientemente, sabe? E foi um relacionamento muito conturbado, cheio de traições. Ele me traiu muito. E acho que foi o start, assim, pra eu mostrar pros meus pais e falar: gente, eu estou triste, eu não sei o que é, não sei se é depressão. E aí essa pessoa, né, esse jovem, ele pegou e um dia terminou comigo por telefone. Não foi nem por ligação, foi por mensagem. E foi, assim, um dos dias mais tristes que eu tive, porque eu fiquei, cara, eu deixei a minha vida no YouTube, eu deixei o Instagram, coisas que eu realmente gosto, coisas que eu realmente me sinto bem por essa pessoa, e essa pessoa me deixou. Como assim? Eu fiquei mal, eu fiquei péssima, assim, nível hard. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei acho que uns 3, 4 dias chorando, assim, sem parar, sem entender. Sabe quando você fica assim, ó? Você olha pra um lado, você olha pro outro, sem entender o que tava acontecendo? Mas claro, era um relacionamento em que eu era muito submissa, em que eu fazia tudo que essa pessoa pedia. E se eu fizesse alguma coisa fora daquilo que essa pessoa quisesse, sabe? Era um relacionamento pesado. E só eu não enxergava isso. Todo mundo à minha volta enxergava. Meus pais, minha mãe sempre me alertou. Falou: filha, ele tá te usando. Filha, ele tá fazendo mal pra você. Filha, pensa bem no que você tá fazendo da sua vida. E enfim. Acabou de um dia pro outro. E aí eu ainda sofri um pouco mais depois do fim desse relacionamento. Mas o que eu tive que fazer? Eu tive que ir no médico. E porque assim, 2 semanas depois, essa mesma pessoa estava namorando com outra menina já. Então aquilo pra mim foi... Porque assim, sabe, eu não sei se vocês conhecem, mas eu acho que sim. Tem pessoas que conseguem te manipular. E elas conseguem te manipular de uma maneira que você acredita totalmente. Então eu acreditava que eu ia casar com aquela pessoa, que eu ia ter filhos com aquela pessoa. Eu passava o final de semana na casa daquela pessoa. Eu conhecia os amigos, a família, os pais, os tios, os sobrinhos. Enfim, eu me envolvi totalmente naquela família. Porque eu estava, assim, confiante. Eu estava acreditando que se eu fizesse tudo o que ele pedisse, eu teria tudo aquilo pra mim. E não foi assim, gente. E mais uma vez eu fui tola de acreditar numa pessoa. E essa pessoa sabia das minhas fraquezas. Essa pessoa, ela sabia que todas aquelas coisas que tinham acontecido comigo no passado estavam aqui dentro de mim. Toda aquela insegurança, aquele medo de decepcionar as pessoas, sabe? Quando ele sabia que o meu maior medo era decepcionar alguém que eu amava. E eu amo os meus pais, sentia muito medo de decepcioná-los. E quando eu abracei essa pessoa e comecei a me relacionar com ela, eu também tinha medo de decepcionar essa pessoa. Então eu segui a risca, eu tinha medo de olhar pro lado. Eu fiquei cega, assim, de amor. Acho que foi o relacionamento em que eu mais me entreguei, foi esse relacionamento. E quando tudo acabou, eu peguei e falei assim, meu chão caiu, o que eu vou fazer da minha vida? Eu planejei toda a minha vida com essa pessoa já. Eu tinha 21 anos, olha isso. E eu já tinha planejado toda a minha vida com aquela pessoa, que eu ia casar com aquela pessoa. E eu não acreditava que eu ia ficar com aquela pessoa, que eu não ia ter aquela pessoa comigo, sabe? Eu não me via sem aquela pessoa. E aí eu cheguei pra minha mãe e eu falei: eu não tô bem. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu te contei toda a trajetória da minha vida e você vai me dizer que depressão é frescura? Que depressão é falta de tapa? Que depressão é falta do que fazer? Continuando. Falei: mãe, pai, eu preciso de cuidados médicos. Não é conselho de vocês, não. Eu preciso de cuidados médicos. E foi aí que eu fui no médico e ele virou pra mim e falou: você tem depressão. Vamos cuidar de você. Então você olha pra mim e fala: Ana, jamais imagino que você tenha depressão. Isso aconteceu, gente, ano passado, ano retrasado, tá? Você vai falar pra mim: Ana, você tem depressão? Você tem certeza que você tem depressão? Impossível! Você é tão feliz, você é tão animada, você é tão dinâmica e grava vídeos pro YouTube e é super bem, você tem uma estima elevada, isso, aquilo. Você tem depressão? Gente, a depressão está em todos os lugares, nas pessoas que você menos imagina.
Então, assim, eu me abri aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês que a depressão, ela não é brincadeira, gente. Não é uma coisa que você escolhe ter, uma coisa que é anos ali acumulando, uma mágoa, outra, e vai acontecendo. E os meus pais, eles só se tocaram que de fato eu tinha depressão, só realmente abraçaram essa causa comigo quando alguém próximo da nossa família teve depressão também. E daí eles falaram, opa, é melhor a gente cuidar disso também. É melhor a gente prestar atenção nas nossas ações. É melhor a gente cuidar e ver que depressão não é frescura. Porque quando você vem de uma geração passada, em que depressão era falta do que fazer, frescura, falta de tapa, falta de surra, falta de estudar, e um filho seu tem isso, como é que você age com relação a isso, né? Enfim, gente. Então, tive meus cuidados médicos. Eu tenho depressão. A depressão, assim, ela é cuidada com psicólogos, psiquiatras, muita conversa, muita aceitação interna, você perdoar a si e aos outros. Então, assim, eu guardava muito rancor dentro de mim, e tem uma hora que esse rancor ele precisa ser liberado, certo? Então, eu fui aprendendo a perdoar cada pessoa que eu tinha guardado na minha mente que fez mal pra mim no passado. Eu perdoei. E quando você libera esse perdão, coisas boas começam a vir até você. Então, assim, depois que eu descobri que eu tinha depressão e eu comecei a me cuidar de fato, eu comecei a fazer as coisas que eu realmente gosto. Eu comecei a estudar de verdade, me formei na faculdade que eu queria, estagiei em escolas, que é o que eu gosto também. Voltei a gravar pro YouTube, estou firme no YouTube, estou firme... Calma, falei demais, já é quase meia hora de vídeo, calma aí, gente. Estou firme no Instagram, no YouTube, são plataformas que eu amo. Estou bem comigo mesma, com o meu corpo, me aceitam os meus pais. Hoje em dia os meus pais são os meus melhores amigos, meus brothers. Amo meu pai, amo sair com meu pai, amo ver filme com meu pai, amo sair com a minha mãe é minha melhor amiga. Eu não tenho melhores amigos fora de casa. Hoje em dia eu posso dizer que a depressão, ela trouxe coisas boas pra mim, porque eu aprendi a me apegar mais à minha família, eu aprendi a me apegar mais aos meus pais, eu aprendi a ver meus pais como meus heróis, meus ídolos. Assim, meus pais são pra mim tudo, porque no momento em que eu mais precisei, gente, não tinha amigos perto de mim, eu tinha os meus pais. Então, assim, meus pais hoje e sempre serão as pessoas mais preciosas que eu tenho na minha vida, são as pessoas que eu mais valorizo por tudo que eles fizeram por mim e tudo que eles fazem. Então, assim, quando alguém me pergunta quem é seu melhor amigo, eu falo meus pais, porque eu conto tudo pros meus pais. Toda aquela pessoa reprimida que eu era, aquilo se libertou. Hoje em dia eu falo mesmo, se eu tiver que falar eu falo, eu chego pros meus pais, eu conto tudo, eu chego pra minha mãe, eu conto tudo. E é assim, gente. Estou curada da depressão? A depressão, ela requer cuidado constante a vida inteira. Então, tipo assim, hoje eu posso dizer que eu controlo a minha depressão. Eu sei controlar a minha depressão. Eu sei quando eu estou mais tristinha, mais acuadinha. E eu sou uma pessoa diferente. Tem pessoas que lidam com a depressão de maneiras diferentes. Tem pessoas que preferem ficar perto de pessoas que amam quando estão deprimidas. Quando eu estou um pouco tristinha, assim, quando eu vejo que eu não acordei muito bem, eu prefiro ficar mais na minha, mais quietinha, mais acuadinha. Então, quando eu sei que eu estou assim, eu sei que eu estou no meu momento. É o momento de eu me recuar e de eu pensar na minha vida, sabe? Então, assim, depressão, ela tem tratamento, mas ela precisa ser aceita pelos membros da sua família. Você precisa aceitar que você tem depressão e você precisa aprender a lidar com isso. A partir do momento que sua família aceita que você tem isso e vai junto com você cuidar disso tudo, cuidar dessa depressão, aí, gente, as coisas começam a fluir de uma maneira muito mais natural, muito mais gostosa, muito mais ampla, que você começa a enxergar o mundo de outra forma. Você começa a falar, cara, eu tenho pessoas ao meu lado, tem pessoas que podem me apoiar, eu tenho pessoas que aceitam que eu tenho uma doença e que a qualquer momento eu possa ficar tristinha de novo, mas eles vão entender, eles vão compreender, eles vão falar, então deixe ela no canto dela, deixe ela se recuperar e ela volta depois pra gente. Então, gente, se você conhece alguém que tem depressão, se você conhece alguém que é um pouco mais acuado, nem todas as pessoas que são tímidas são deprimidas, mas assim,
aprenda a lidar com essas pessoas, aprenda a lidar com esse momento. Depressão não é frescura, é uma doença que precisa de cuidado. Quando você não cuida, leva a situações que nós vimos nos jornais, que nós vemos todos os dias, pessoas se suicidando, pessoas querendo matar outras pessoas por ódio, por rancor, por raiva, por opressão, por ressentimento, por tristeza que não sabem explicar, entendeu? Imagina você sentir uma tristeza tão grande dentro de si, um sentimento tão ruim que você não sabe lidar com ele, que você não sabe como expressar. E é tão bom quando nós temos pessoas que entendem isso, que nos ajudam a cuidar disso. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu sou uma pessoa que eu sou grata a Deus todos os dias por tudo. Opa, desculpa. Até pelos momentos que tomei café, deu uma rota aqui interna. Segue o vídeo. E, sabe, é tão bom ter pessoas que nos ajudam. Então, tipo assim, é o que eu disse, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu sou grata a Deus por tudo. Hoje em dia eu não largo mais nada que eu amo, que é o que? Essa plataforma que é o YouTube, o Instagram, por ninguém. Nem se alguém chegar pra mim e falar assim, você não vai mais fazer. Eu falar, eu vou fazer sim, eu quero ver quem é que vai falar pra mim que não. Então faça o que você ama, faça o que você gosta. Pare, pelo amor de Deus, de deixar fazer as coisas que você realmente ama pelos outros. Pare com isso. Não aceite menos do que você merece. E se você aí tá com algum sintoma do que eu disse pra você, que é o quê? Um relato meu, a minha história, me abri aqui, ó, quase 40 minutos de vídeo, me abrindo e contando pra vocês sobre esse assunto, procure ajuda médica. Não vai procurar amigo, não. Procure ajuda médica, para que você possa ser cuidado de maneira adequada. Vá praticar um exercício físico, vá praticar algo que você realmente goste. Ocupe a sua mente com coisas boas, porque de coisas ruins o mundo tá cheio. Tá bom, gente? Então é isso, gente. É o vídeo de hoje. Desculpa pelo chororô, eu chorei, mas é pra mostrar pra vocês que a depressão ela não é brincadeira. A depressão ela precisa ser falada por alguém, ela precisa ser curada, cuidada. As pessoas precisam ter mais cuidado umas com as outras. Não é brincadeira. O nosso psicológico, gente, é tudo na nossa vida. Sem o nosso psicológico a gente não consegue física, a gente não consegue ter saúde mental, gente. Então, por favor, cuidem-se, tá bom? Um beijo nesse coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, não deixe de clicar em gostei, se inscrever no canal, pelo amor de Deus, hein? Tchau.